Olá você, tudo bem? Professor Vinícius Faria do Clica Ali, questões de concurso. Hoje eu venho aqui com uma questão interessante sobre internet, uma questão que caiu no concurso do Banco do Brasil 2023, vem comigo dar uma olhada. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe. Se você quiser estudar com aulas completas também, eu tenho outro canal que é Clica Ali Informática para concurso com vídeo mais extenso. Aqui é baseado em questões, onde a gente analisa a questão e traz vários conteúdos sobre uma única questão. Olha que interessante, vem para essa aula, vai valer bastante a pena. Então vamos lá, já deixa seu like aí para dar uma moral para mim. Então a questão que está em tela aqui, vou trazer para você, é uma questão do ano de 2023 da Sesgran Rio, onde diz o seguinte, né, da prova para agente comercial do Banco do Brasil de 2023. Na internet, todo endereço eletrônico tem formato p@q, onde p é o nome da caixa postal, por exemplo, o nome do usuário, e q é o nome de um domínio, que indica onde é esta caixa postal, P, por exemplo, domínio que identifica uma organização. Nesse contexto, considere que uma pessoa recebeu supostamente da Organização das Nações Unidas, ONU, a organização intergovernamental criada em 1945, o website da ONU em www.un.org, uma mensagem de correio eletrônico proveniente do endereço secretário-geral@onu.com, com o título ONU, Campanha pelo Desenvolvimento Sustentável. O indício de que essa mensagem seja forjada, falsa, é a ausência de ícone de cadeado ao lado do endereço do remetente. B. A ausência do nome do secretário-geral da ONU no endereço do remetente. C. Fato de mensagens sobre campanhas não serem enviadas por correio eletrônico. D. Título de uma mensagem parte do nome do domínio do remetente e não é permitido. E. Extensão do domínio do remetente ser .com, podendo indicar que a mensagem é uma empresa comercial. Então tá aí a questão para vocês avaliarem. Quero que vocês prestem bastante atenção. Vou dar um tempinho. Qual que vocês responderiam como certa? Vamos lá. 3, 2, 1. A questão correta é a questão E. Extensão do domínio do remetente ser .com, podendo indicar que a mensagem é de empresa comercial. E diante dessa questão, alguns conceitos muito importantes que vão ajudar você a acertar outras questões parecidas, porque em concurso nunca cai questão igual. Não adianta estudar isso aqui, não vai cair de novo. Então vem comigo aqui que eu vou te ensinar um pouco sobre URL, sobre domínio, sobre essas questões que abarca todo o conteúdo que a gente está estudando. Então estudar por questões é estudar por contexto. E vamos falar um pouco sobre URL e segurança na internet, tá? O que são aqui as URLs, né? E como que a gente identifica domínios falsos? Então vamos falar um pouco sobre o URL. A URL, isso aqui que é bastante concurso também, ele é Uniform Resource Locator, tá? Que é a localização do recurso, né? Então é assim, da onde vem o endereço do recurso na internet, tá? Então nós temos, para facilitar o acesso a páginas, lembrando que quando a gente tem computadores na internet, a aula passada eu falei sobre endereço IP. Todos os servidores possuem endereço IP. E para que esse endereço não precise ser decorado, um endereço numérico, que é muito difícil de decorar, por exemplo, 205.70.65.30. Imagina você ter que decorar isso como site. Então, foi criado um recurso chamado domínio. E esses domínios utilizam essa URL, eles têm um nome. Nome de domínio é o nome do site. Então, quando você entra no Google, você não entra numericamente, você escreve google.com.br e assim por diante. Então tá, primeira coisa, o URL serve para isso e ele possui algumas características. Então, o que a URL faz? Ela mostra o domínio, por exemplo, aqui, https www.google.com. Então, o domínio possui o protocolo de comunicação HTTP ou HTTPS, onde o HTTP não possui segurança na transmissão dos dados, na transferência de dados, e o S, Security, ele possui criptografia, ele possui segurança, então seus dados podem ser enviados com segurança. E aqui, www.google.com, tem o nome da empresa e o domínio da empresa, que é o .com. Então ele permite localizar páginas e serviços da internet de forma mais prática, mais rápida, tá bom? E a estrutura funciona da seguinte forma. A primeira parte vem o protocolo de comunicação utilizado. No caso aqui, HTTP,
tá? Que é Hypertext Transfer Protocol e S de Security, tá? Da parte de segurança. Hypertext Transfer Protocol, quando só é HTTP, não tem um S, não tem segurança, não tem criptografia. O domínio, ele vem aqui, www.exemplo.com. Existe uma coisa chamada caminho, que você pode indicar qual pasta você quer abrir. Então poderia ser assim, www.exemplo.com/contratos. Por exemplo, receitas, tá? Notícias. E são pastas que estão criadas dentro dessa hospedagem, dentro desse serviço da web. E tem parâmetros. Parâmetros são utilizados para informar a linguagem de programação sobre determinado produto, ou serviço, ou recurso que esteja em banco de dados. Por exemplo, eu posso clicar lá no Mercado Livre, mercadolivre.com.br/produto, interrogação, ID 123. Imagina que é o código do produto cadastrado no Mercado Livre. Ele vai buscar a foto do produto, o preço do produto e todos os dados do produto. Então são parâmetros. É importante saber isso porque tem questões de concurso que pede essas informações. Então, a URL vai ter o protocolo, o domínio, o caminho e os parâmetros. Bom, HTTP, ele não é seguro. HTTPS é seguro, criptografado. E existem sites também não confiáveis que usam HTTPS. Isso é importante você ficar ligado, por isso tem que ver a validade do certificado, quem emitiu o certificado digital. Isso aí já é outra questão que a gente observa quando está acessando a página. Ela pode ter HTTPS, mas quando você verifica a validade desse certificado, ele não é válido, né? Então tem que ver quem emitiu também. O domínio é o nome único que identifica o site, google.com. Ele é registrado por empresas ou pessoas. Eu posso cadastrar professorviniciusfaria.com.br, por exemplo, né? Existem domínios falsos. Como assim? Isso daqui já entra numa questão de segurança da informação relacionada à engenharia social. Eu posso criar um site falso, por exemplo, de uma empresa grande. Vamos pegar aqui Caixa Econômica Federal, né? Eu posso criar um domínio chamado fgts-caixa.com. Posso tentar criar um domínio desse falso para enganar as pessoas sobre o uso do FGTS, né? Isso aí é uma técnica de engenharia social onde eu crio um site falso, eu clono essa página da internet, faço uma página similar ou idêntica visualmente, né? E capto dados. Então é uma técnica de phishing. A gente já falou num vídeo anterior de segurança da informação sobre phishing. Então é uma técnica de engenharia social onde eu utilizo um domínio falso para poder obter dados e dar golpes, né? Então isso é muito importante você saber que domínios podem ser utilizados para fazer técnicas de phishing, tá? Domínios falsos. É muito usado em golpes, tá? Que vai imitar sites oficiais. Exemplos. O que as pessoas fazem para que o site seja cadastrado como falso? Eles trocam, no lugar do O, pode pôr 0. Então, Google pode ter GO0GLE. Então, o O minúsculo acaba passando batido visualmente. E você clica no link, tá? Facebook, mesma coisa. Então, você coloca um 0 no lugar do O, registra o domínio, fica parecido com o nome e não é verdade, né? bancoseguro-login.net. Então, olhar a terminação, o fim do domínio, cada domínio ele representa uma organização, né? Existe uma estrutura de domínio no Brasil, por exemplo, .com.br, né? Você pode cadastrar pessoa física e jurídica, geralmente para empresas, mas nós temos .org, .gov, que é do governo, .ong. Então tem várias terminações que só determinados tipos de contratos jurídicos podem criar. Então, quando você pega um site que é caixa.gov.br, qualquer outro serviço vinculado à Caixa tem que estar dentro do gov.br. E assim por diante. Universidades federais, edu.br, né? Então, existe um padrão que as instituições seguem quando elas possuem um certo contrato social, sendo ONGs, sendo organizações não governamentais e governo, e assim por diante, tá? Então é importante ficar observando esses .net, geralmente são domínios o quê? Genéricos, tá? O mais genérico possível é .net. Você cadastra com facilidade na internet. Existe uma outra troca que é feita L por 1, tá? Essa letra também é bastante trocada para enganar. E extensões estranhas, tá? Subdomínios falsos,
extensões diferentes, net, org, xyz. Quando você vê esse final, você foge disso, tá bom? Uma coisa importante a ser colocada aqui nessa questão é que quando você recebe e-mail, pode vir escrito caixa.gov.br e você coloca o mouse e clica e não vai para o caixa.gov.br, pode ir para o caixa.net, por exemplo, tá? Então, ao colocar o mouse sobre um hiperlink, perceba lá embaixo, na barra de status do seu navegador, o endereço que aparece. Explore esse endereço antes de clicar, porque o nome que você dá para o hiperlink não é o nome do link. Então tem que tomar muito cuidado com isso também. Beleza? Então vamos continuar aqui, nossa análise aqui. Então, automaticamente, com a questão falando que era .com, a gente já sabe que não é referente ao domínio. Então, quando você vê nessa primeira questão aqui, na pergunta, perceba qual que é o site deles. un.org. Então, o domínio tem que ser un.org, secretário-geral, @un.org, tá? Tem que ficar ligado nisso também. Os domínios, eles derivam, tá? Então, o e-mail, quando você cria uma caixa de e-mail e você já possui um site, ele vai derivar desse domínio original. Então, fique ligado nisso também. Voltando aqui para o nosso finalmente da nossa aula, existem subdomínios, por exemplo, que são engana, né? Então, tudo antes do subdomínio. Então, você pode ter banco.com.seguro. Então, coloca o nome antes para fazer um nome falso, por exemplo, fgts.caixa.com. Pode fazer assim também, tá? Então tem que sempre verificar o domínio principal. O ideal é você entrar pelo site oficial, tá? Desconfiar de erro de ortografia, não clicar em link suspeito, igual eu falei para vocês. E uma última dica aqui é você verificar o certificado digital. Como que você faz isso? Você vai lá no seu navegador, do ladinho do HTTPS, tem um símbolo, um cadeado, você clica e lá tem como você verificar certificado digital. Lá tem a validade, quem emitiu o certificado, tem que ter todos os dados preenchidos e na data correta, então é importante você verificar isso. Tá? HTTPS nem sempre é confiável, ele pode ter um certificado não válido, isso é importante, cai em concurso. Domine a parte mais importante. Golpes usam o quê? Técnicas de engenharia social, que eu posso resumir para você que é a arte de enganar. É a venda do bilhete premiado. Tá? Na informática, é o presente que vai no seu e-mail, é o cadastro que você tem que fazer para não perder sua aposentadoria e assim por diante. Tá? Engenharia social é usar essa tática de enganar as pessoas. É a forma mais fácil de você invadir alguém, é enviando alguma coisa como forma de presente, ou um link legal, um vídeo legal e contaminar o computador com vírus. É por meio da engenharia social, o jeito mais fácil de acessar os usuários. Um resumo final: o URL ele determina o endereço na internet. O domínio, ele identifica o site. Domínios falsos são comuns em golpes e tem que ter muita atenção na leitura da URL. E assim a gente encerra o nosso vídeo, nossa aula. Eu vou deixar para você download aqui embaixo desse slide. Espero que esteja sendo legal. Deixe seu comentário aqui, você está gostando das aulas do Clica Ali Questões de Concurso? Se está gostando, deixa um like, deixa aí um comentário, isso ajuda muito o canal a evoluir, e se inscreva para fazer parte dessa comunidade que vai ser aprovada agora no concurso do Banco do Brasil. Vou deixar um playlist aqui para você, concurso do Banco do Brasil, vou deixar aqui o Clica Ali para você se inscrever no Clica Ali e um vídeo para você assistir deste canal novinho que está aqui para ajudar você passar em concurso público. Bora, quem responde questões passa.